Deixa eu Vai botar ter que lá. começar do começo. Então, nós vamos falar sobre o mundo grego Eita. antigo, certo? Esse mundo grego antigo, a Grécia vai influenciar muito a gente, o mundo ocidental. Muito da língua portuguesa tem palavras de origem grega, certo? E ela é chamada o berço da sabedoria, do conhecimento, e influenciou bastante o mundo ocidental. Nessa figura aqui nós temos as pessoas, né? Aí tem um orador, tem o altar de Zeus, tem a tribuna, tem o relógio de água, o guardião da ordem e os escribas. E lá atrás tem a Acrópole. Isso aqui é uma cena da Eclésia, que é a Assembleia, né? Isso foi uma reconstituição do século V, em que os cidadãos gregos eles discutem e tomam decisões sobre os problemas da cidade. Daí vem o nome democracia, que é um termo grego que quer dizer governo do povo. O desenho representa alguns dos ambientes e elementos que faziam parte da reunião, como a Acrópole, o altar de Zeus, o relógio de água para controlar o tempo da fala dos cidadãos, o guardião da ordem e o orador. Aí nós temos aqui, certo? Eu disse a vocês que vamos falar de duas cidades bem importantes, que é a Grécia, aliás, Atenas, que é o berço da sabedoria, de tudo que é da sabedoria, e a Esparta. Esparta é o berço o braço de guerra, né? O berço da guerra lá, que eles se preparavam mais para a guerra. Aí, olha, o termo política vem de polis, que é o nome que os gregos antigos davam às suas cidades-estados. Lembrar que cada cidade-estado ela reunia outras cidades pequenininhas e essa cidade-estado governada por uma pessoa. E aí era chamada essas reuniões de cidadezinhas, além de cidades-estado, era chamada de polis. E então, na antiguidade clássica grega, as decisões de toda a cidade eram tomadas nas cidades. Eles contavam com espaços públicos, como praças, onde o povo se reunia para as discussões. Então, aqui, se fosse fazer isso, deveria ter uma parte, fazer essas reuniões deveriam ser feitas de forma assim, numa praça, e Mangabeira tem praça, no Rangel tem praça, Bancários tem praça, então as pessoas todas iriam para lá. Só que como as cidades hoje são maiores do que essa época, aí ficaria um pouco inviável fazer isso, né? Então, nós temos essa forma deles governarem. A enorme importância dessas práticas levou os historiadores europeus a apontar a civilização grega como berço da política. Vimos um grande número de sociedades. O poder estava concentrado nas mãos do rei, como no Egito, ou de um imperador, como na Babilônia, né, na Mesopotâmia. Conhecemos também sociedades em que o poder era dividido entre as cidades-estados, como a Fenícia, e as cidades mesopotâmicas também, que no início da sua história eram comandadas por órgãos coletivos. Agora nós vamos ver no final do século VI a.C., em algumas cidades gregas, o poder passou a ser exercido pelos cidadãos. Isso fortaleceu uma nova forma de fazer política, que até hoje influencia o mundo ocidental. Então, faça essas perguntas aí, defina a polis, fale sobre a polis grega, como era o poder exercido em algumas cidades gregas. Aí você vai colocar aí, viu? Não é para fazer a resposta você tira o print e copia Terminei, depois. professor, a pergunta. Já Aí terminei, professor. tira o print e copia depois. Se não, vai ver esse vídeo que vai estar lá no YouTube no final da tarde, viu? Isso aí já é quarto Eu vou bimestre, ver bota esse aí. vídeo, tá, Quarto professor? bimestre, A viu? memória tá cheia. Certo, bota aí quarto bimestre. Então vai ver pelo o vídeo, tá certo? Já é bimestre, é? Já é quarto bimestre a partir de hoje. A Então partir eu de vou ontem. anotar, eu vou botar aqui quarto bimestre. Pronto. Vou Eu vou passar, viu? Vou colocar. descer para a próxima página.
Todo mundo terminou aí as questões? Aí eu digo, defina polis. Polis é o nome que os gregos antigos... Polis é o nome que os gregos antigos davam às suas cidades-estado. Então isso era polis, certo? Isso era polis. Aí essa é a resposta, né, que vocês vão ver depois. Aí fale sobre a polis. As decisões de toda a cidade eram tomadas nas cidades e contavam com espaços públicos, praças, onde o povo se reunia para as discussões, e era o berço da política, certo? Aí fala um pouco sobre a polis grega. Como era o poder exercido em algumas cidades gregas? O poder passou a ser exercido pelos cidadãos, viu? Vamos agora para a próxima página. Aí, ó, fale sobre a civilização grega. Mas antes de fazer a pergunta, deixa eu falar aqui sobre a linha do tempo. Olha, 2000 a.C., a civilização cretense, de Creta, a ilha de Creta, até a Bíblia fala nela, né? Aí em 1450 a.C. a 1200 a.C., a civilização micênica, certo? Aí em 1200 a.C., né, nós temos o período das aldeias neolíticas, período pré-homérico, e em 1200 a.C. começa o período homérico. Homérico vem de Homero e ele escreveu 2 livros, Ilíada e Odisseia. Ilíada fala do cavalo de Troia. Já ouviram falar do cavalo de Troia? Sim, professor. Pronto, aí a Ilíada é o livro que fala sobre o cavalo de Troia, a invasão dos gregos lá na cidade de Troia, usando aquele cavalo com a barriga oca, né? Aí eles pegaram e ganharam a guerra por causa do cavalo de Troia. A fundação de Esparta, a fundação de Atenas no século 10 a 8 a.C. A fundação de Atenas no século 9, certo? A fundação de Esparta no século 9, isso ainda no período homérico. Em 800 a.C., aí tem o período de Atenas, período arcaico. Em 800 a.C. 621 a.C., a lei de Dracon, que lê as leis escritas. 594 a.C., Solon, fim da escravidão por dívidas. Em 541 a.C., as tiranias. E 510 a.C., a Clístenes. Aí a gente vai ver agora lá em cima, viu? Aí pronto, fale sobre a civilização grega. Então vocês aí têm a parte vermelhinha que é para escrever sobre ela. Então faça a pergunta aí, né? Olha, aí eu vou explicando aqui. A civilização grega se desenvolveu na Península Balcânica, situada no sudeste do continente europeu. Os primeiros habitantes dessa península se estabeleceram no período neolítico e ficaram conhecidos como pelasgos. Aproximadamente a partir de 1700 a.C., chegaram outros povos à região, os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Então, fale sobre a civilização grega, você vai dizer se desenvolveu na Península Balcânica, sudoeste do continente europeu. Os primeiros habitantes são os pelasgos e aí você bota dentro de parênteses aqueus, eólios, jônios e dórios, viu? Então é isso, essa é a resposta. Vou passar aqui para mostrar o mapa. Aí aqui, ó. Oi? Eu disse que eu terminei. Ok. Aí aqui nós temos, né, a região da Grécia, aqui a Ásia Menor, a Trácia, a Macedônia, aí tem Tessália, tem Fócia, Etólia, aí tem Peloponeso, a Esparta, a cidade de Esparta aqui, a cidade da Grécia de Atenas é aqui, Eubeia, Ática, Creta, que é essa linha, até hoje essa ilha existe. As pessoas passam da Ásia para Creta e de Creta para a Europa, viu? Aí passa para a Europa aí, certo? Tem aqui um espaço aqui. Aí, ó, jônios e aqueus dominavam aqui, ó. Jônios e aqueus, certo? Eólios, os dórios, as planícies férteis e as cidades importantes aqui é Atenas e Esparta, viu?
Atenas nessa região aqui da Ática e a Esparta na região de Peloponeso, ok? Então vocês veem aí nesse mapa como até hoje ainda tem essas cidades lá, viu? Tem a cidade de Atenas, Esparta não tem mais não, mas tem outro nome da cidade. Mas tem a ilha de Creta aqui, ó, viu? Certo? Aí vamos aqui para a próxima. Aí, ó, aqui, ó. A origem do povo grego. A origem do povo grego aconteceu. A origem do povo grego aconteceu como? Porque eles são conhecidos como helenos. Como era dividida a história dos gregos? Aí, ó. Da mistura dos pelasgos, aqueus, eólios, jônios e dórios, nasceu um povo com a mesma língua, que foi o grego. Certo? Então, os gregos, era a reunião desses povos todos aí. Eles chamavam a região balcânica de Hélade e seus habitantes de helenos. Ao longo dos séculos, os helenos se difundiram por muitas regiões em torno do Mediterrâneo. É comum dividir a história da Grécia em 5 períodos, como apontado na linha do tempo abaixo: pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Então, a pergunta: a origem dos povos gregos aconteceu como? Da mistura dos pelasgos, aqueus, eólios, jônios e dórios. Por que eles são conhecidos como helenos? Porque eles chamavam a região balcânica de Hélade, certo? Como era dividida a história dos gregos? Pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Aí tem esse quadro aqui, ó. Formação do povo grego. No período neolítico, a presença de pelasgos na Península Balcânica. Aí a gente já viu todas essas datas aí. No período pré-homérico, civilização cretense, civilização micênica. Aqueus na Península Balcânica, invasão dos aqueus, invasão dos eólios, invasão dos jônios. Aí, aqui tem dórios invades Micenas, período homérico, período arcaico, período clássico, período helenístico, Roma conquista a Península Balcânica. Então, tem esses 3 aí. Já fizeram as perguntas? Estou na última. Terminando. Certo. Terminei, a resposta, professor. ou você tira print ou vê o vídeo mais tarde, viu? Que eu vou passar. Professor, quanto nome que hora? Vou ver o vídeo. Que? Você vai postar o vídeo de que horas? Lá para as 5 da tarde. Tá certo. Terminei, professor. Ok. E então quer dizer que sua voz estava num eco muito grande, foi? Foi, Ravena? Oi, professor. A sua voz estava no eco, foi? Não, tava de todo mundo no eco, tava até estranho. Mas o gravador aqui, ele bota esse eco porque tá gravando 2 vezes. Ah, tá, entendi. Terminei. Ok. Então vamos lá. Continuando aqui. Todo mundo já terminou, vou passar, viu? Alguns terminaram. Oi? Alguns terminaram, acho que os outros ainda estão copiando. Pronto. Aí é 2 coisas gravando, né, professor? Não, é aqui que fica gravando. Aí ele pega o som da câmera e o som do computador. Aí por isso que fica assim. Por isso que fica um eco bem... Eu até achei estranho na hora, eu comecei a rir na hora. Eu também fico rindo quando eu vou olhar. Todas as aulas eu olho, eu escuto as aulas, faço tudinho aí. O senhor viu que eu curti? Oi? Vê sim. É porque até no computador eu não posso comentar. Acho que é por causa do meu e-mail.
Uhum. Ok, vamos lá. Aí, ó, período pré-homérico. Aí você vai botar aí, fale sobre a civilização cretense. Antes do surgimento da civilização grega, o sul da Península Balcânica vivia sob a influência da ilha de Creta. Quem mandava era Creta. Aí, por volta de 2000 a.C., essa ilha exercia grande influência e poder sobre as ilhas próximas. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar de Creta. Não, só isso mesmo. Então, você coloca a pergunta, né? E para quando for fazer a resposta, você vai botar assim: o sul da Península Balcânica vivia sob a influência de Creta e ela exercia grande influência sobre o poder sobre as ilhas próximas. Então, essa é a história de Creta, certo? A ilha de Creta. Terminei, professor. Terminei, Muito professor. bom, muito bom. Aí essa ilha de Creta, ela tá na Bíblia também, viu? Sério? Ela é falada na na Bíblia. Interessante. Ela tá na ilha de quê, professor? A Bíblia fala sobre a ilha de Creta. Ah, tá. Os cretenses, habitantes de Creta, aproveitavam sua privilegiada situação geográfica para praticar um intenso comércio com cidades a oeste e a leste do Mediterrâneo. Aí os cretenses chegaram por certo tempo a dominar a navegação e o comércio no mar Mediterrâneo, viu? Aí que esse mar Mediterrâneo tá aí, ó, onde ela fica no meio da ilha, no meio do mar, certo? Vou partindo, vou passar para a próxima. Posso? Pode. Então faz, Davi. Pode. Certo. Davi, posso? Davi disse que estava terminando. Davi, Gente, eu não respondo, é porque não terminou. Exato. Exatamente. Que boa explicação. aí, vamos lá. Esse mapa é interessante. Aí vamos aqui. Aí para a próxima. Tem essas perguntas todas aí. Qual era a base da economia cretense segundo os historiadores? O que os cretenses desenvolveram? O que os cretenses dominavam? O que os artesãos fabricavam? Fale sobre o poder político de Creta. Viu? Aí tem aí. Vi sim. Ok, vamos lá. Não, hoje, Professor. na primeira parte. Certo. Tá certo. Hum, Eu pensei que já tinham terminado. sei. Só fiz a primeira pergunta, professor. Vou ver no vídeo. Vai ver no vídeo. Vou. Porque eu Certo. sou lenta demais. Ela disse que ela vai ver as respostas só no vídeo. Hum, É porque se eu Terminei, fazer professor. agora, eu vou ter que contar as linhas que eu vou ter que deixar pra fazer a resposta. Aí vai demorar. Terminei, professor. Que bom. Aí a gente vai ter que deixar o nome no comentário, é? Todo mundo acabando, eu ainda tô na segunda dessa página. É página, né? Daqui. Também.
Pera aí, professor, um pequeno problema. Uhum. Tá comendo, professor? Não, tô lendo. Ah, Tô lendo. Mas já parei de ler, tô aqui prestando atenção. Só amanhã quem vai estar lá é só a diretora, é? É, só a diretora e vocês, viu? Eu não sei certo. se a professor em professora português disse que não ia Francisca, eu acho que vir Francisca amanhã. vai estar lá. Mas Ah, meu Deus. aí Tomara que eu Francisco fui não lá tenha viajado. segunda-feira para ver como é que tava os protocolos, para ver como é que tava a diretora, ver como é que tava os alunos do nono ano, já que os alunos do nono ano vai sair esse ano, né, da escola, já está finalizando o ensino fundamental 2. Aí eu queria ver eles para ver, né, porque faz um ano e meio que a gente não se vê. Aí aí eu fui ver eles, aí graças a Deus tá tudo tranquilo. E aí vocês eu vou ver depois, viu? Vocês eu vou ver depois. Eu tenho É, porque a gente ele não tá sentindo tanta É, né, saudade, professor? não. Porque a gente ainda tem uns 3 aí anos. quando for lá no em dezembro, quando for em dezembro que tiver o outro simulado em dezembro, aí eu vou ver vocês, mas agora eu não vou não. Deixa ver como é que a pandemia vai se comportar, que a pandemia não Ei, acabou, o povo professor, tá o achando senhor que viu que, acabou, mas não acabou. o Aí, senhor viu que teve 13 aí é casos melhor a atuais gente aí de evitar os pessoa? contágios de Covid, essas coisas, para não contrair, né? Aí porque a gente vê que a pandemia não acabou. É O verdade, povo tá professor. deixando de usar máscara, o povo tá deixando de usar as coisas e não pode. Só Não por E pode. causa rapaz, da vacina. ela dizia. Porque a pessoa não sabe. E vocês vão se vacinar em dezembro. Ô, professor, o Em dezembro senhor. é a vacinação de vocês. Oi. Tu viu que já tá em três estados, 13 estados em vermelho de novo? Voltou a ficar vermelho, foi? Foi 13. 13 a Paraíba, tá? Não, Paraíba não, mas tá Recife. Tá A vendo? É Paraíba porque tem. tá aumentando o número. É porque, assim, o povo tá vacinando, tá. Mas o É, povo tá deixando de usar máscara, tá deixando se higienizar, tá deixando é de verdade. lavar as mãos, de passar álcool em gel e essas coisas. Então, a pessoa sabe que se ela pegar e ela não tiver esses cuidados, ela vai contrair Covid. Professor, e tá em Recife pra chegar em João Pessoa é rapidinho, né, não, Pois professor? é, com certeza. É rapidinho, porque ele vem no vento. É, aí a gente é que tem que ter cuidado. É, se ela tivesse dito embora, mas ainda não foi, ainda tá Foi, não circulando. foi. Aí não foi, a gente tem que ficar desse jeito. Aí a gente tem que observar isso direitinho. Aí por isso que eu não vou agora. Eu fui com o maior medo para ver os meninos do nono ano. Aí pronto, porque eu tô nos cuidados. Eu não tô, eu não vou, eu não vou voltar para a sala sem vacinação ainda das crianças, viu? Aí a gente não tá indo bem assim, todo mundo tá aprendendo. Eu suponho que vocês estejam aprendendo, porque vocês perguntam, vocês falam, vocês comentam, tudo. Então eu acho que estão aprendendo. E eu vou olhar lá o Google Sala de Aula, sei que muita gente faz as coisas, sei que gente que não faz, tudo mais. Aí vamos lá, vamos continuando aqui. Espera, professor, eu tô lá na última Oi, pergunta. certo. Eu esqueci de tirar essa parte aqui. Pronto.
Eu esqueci de tirar essa parte do vídeo na coisa. É. Se eu terminei. Agora sim, eu terminei. Certo. Ô, professor, o último simulado vai ser em dezembro, é? É, minha filha, tu não é do quarto bimestre? Ah, então tá bom. Vai ser no final de novembro e início de dezembro. Aí quem passou por média já vai ficar de férias. Quem não passou por média vai ficar em recuperação, vai em reposição, vai fazer tudinho em dezembro. Dezembro é só para isso, mas no início de dezembro a gente só faz isso, só faz isso. Vai ser na escola também, prova ou vai ser em casa? Aí, como é uma ou outra pessoa, vai ser na escola você ficar em recuperação. Mas nem se preocupe que você não vai ficar em recuperação. Você Essa faz não. tudo direitinho. Como é que vai ficar com medo de fazer recuperação? Tá. Recuperação é para quem não faz coisa. Tudo é possível. É o Sim, que? tudo é possível. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer recuperação, mas só foi matemática, e foi minha primeira nota de nota baixa em matemática. E olha que eu sou boa em matemática, professor. Pronto. O porque tu não me... teste vai ser online. O teste no quarto bimestre vai ser online. Daqui a um mês tem teste, viu? Do quarto já? Sim, daqui a um mês. A gente já tá terminando o ano, gente. Porque teste demora mais, né, professor? É o quê? Porque teste demora mais, né? Por isso que não vai ser presencial. Aí o teste vai ser online. Justamente, o teste demora mais porque todo dia são dois testes, né? Aí a gente vai fazer o teste e tudo mais. E vai ser online. E depois vai ser o simulado no final de novembro, início de dezembro, viu? Aí finaliza. Quem for fazer recuperação vai ficar em dezembro. Reposição, recuperação, tudo, viu? Então, deixa eu só ler aqui para vocês sobre Creta. Historiadores acreditam que o comércio marítimo com os egípcios e com os povos do Oriente Médio era a base da economia cretense. Para controlar as trocas comerciais, os cretenses desenvolveram um sistema de escrita. Também dominavam a cerâmica, a produção de tecidos e a metalurgia. Seus artesãos fabricavam machados, punhais, cálices, taças e adornos de bronze, ouro e prata. O poder político em Creta se concentrava em uma elite comercial liderada por reis chamados Minos. Eles teriam vivido em luxuosos palácios, como o da cidade de Knossos. Parte dessa riqueza vinha dos tributos cobrados dos povos dominados, tanto nas ilhas próximas quanto no sul da Península Balcânica. Por volta de 1450 a.C., Creta foi incendiada e não se sabe se por causa desse desastre, se foi um desastre natural ou de uma invasão. Aí ela ficou enfraquecida e a ilha acabou dominada pelos aqueus, que incorporaram muitos valores cretenses, incluindo a escrita. Então, quando eu pergunto qual era a base da economia cretense, segundo os historiadores, aí é o comércio marítimo com os egípcios e com os povos do Oriente Médio. O que os cretenses desenvolveram? Desenvolveram um sistema de escrita, certo? O que os cretenses dominavam? Dominavam a cerâmica, a produção de tecidos e a metalurgia. O que os artesãos fabricavam? Fabricavam machados, punhais, cálices, taças e adornos de prata, bronze e ouro. Fale sobre o poder político de Creta.
se concentrava em uma elite comercial liderada por reis chamados Minos e viviam em luxuosos palácios. Parte dessa riqueza vinha dos tributos cobrados dos povos dominados. Aí aqui nós temos uma figura, uma estatueta, certo? Na sociedade cretense, a mulher tinha um papel de destaque, que era fato incomum na antiguidade, porque a mulher sempre foi colocada de lado. Aí na sociedade cretense ela tinha bastante destaque. Elas desempenhavam as mesmas atividades que os homens e eram aceitas, inclusive como sacerdotisas. A importância feminina pode ser observada no culto à principal divindade cretense, que era a deusa Grande Mãe, estátua em faiança da Grande Mãe, ou deusa da serpente, né, datada de 1600 a.C. Então essa estátua aí foi achada, ela é datada de 1600 a.C. Pelo carbono 14, viu? Processo de carbono 14. Aí tem essa importância feminina na sociedade cretense. Eu vou passar agora, viu? Posso passar, né? Pode, professor. Pronto, aí agora vamos para cá. Micenas e a origem dos gregos. Aí fale sobre Micenas. Essa é a pergunta aí. Aí os aqueus, que habitavam a Península Balcânica desde 1700 a.C., foram lentamente dominando os territórios ao sul dessa região, onde fundaram diversas cidades, sendo Micenas a mais importante. Após conquistarem a ilha de Creta, em meados do século XV a.C., os micênicos dominaram o mar Egeu, certo? Aí aqui nós temos, né, a ilha de Rhodes também, ó, Chipre, Egito, Mileto, Troia, Micenas, Pilos, Sicília, Creta. Então tá aqui, viu? Então se eu for falar sobre Micenas, né, aí que tá pedindo a pergunta. Os aqueus dominaram os territórios do sul dessa região. Onde fundaram diversas cidades. Micenas era a mais importante. Então, vocês botam aí, viu? Terminou a pergunta? Posso passar para a próxima? Pode, professor. Ok, então nós temos aqui. Ai, Jesus. Professor, Oi. é em torno de quantas perguntas ao todo? Em torno de quantas perguntas? É muita. Tá bom. Você não está acostumada ainda? Não, não é isso não, só tô perguntando. São quantas perguntas? Muitas. Henrique. Chegou de fininho ele. Oi. Meu Deus, eu não sei fazer, eu não sei. Eu esqueci de falar, terminei. Certo. Ô, professor, acho que você já pode passar, né? Eu vou passar agora. Não, já terminei. Ok. Vamos lá. Aí vem agora essa próxima pergunta aqui. Qual era a lenda que os gregos acreditavam em relação à ilha de Creta e à dominação grega? Quem aqui já ouviu falar do Minotauro? Não! Eu, professor. Ninguém ouviu falar do Minotauro? Meu Deus do céu. Tu esse Geote já. Então, Minotauro era aquele que tinha... Quem assistiu ao filme Você já ouviu falar Troia? assim? Quem assistiu o filme Guerra de Troia, tal, essas coisas, aí E tem o que, falando professor? sobre Minotauro, viu? Que é quando vai invadir ali, a lenda do Minotauro. Oi, Eu já ouvi falar. já, né? Pronto, aí a lenda do Minotauro, que é o boi, né, que tinha um labirinto, aí aquele monstro que era com cabeça de touro e corpo de homem, né? Aí o Minotauro.
certo? Ô, professor, essa pergunta tá pequena? Tá pequena, né? Tá, né? Tá. Gostou dela? Amei. Vou fazer mais assim, viu? Olha, então vamos lá. Qual era a lenda que os gregos acreditavam em relação à ilha de Creta e à dominação grega? Aí, ó, a respeito da conquista de Creta, os gregos tinham uma lenda que dizia que havia um labirinto onde habitava o Minotauro, um monstro com cabeça de touro e corpo de homem. Ele dominava a Grécia, obrigando seu povo a pagar pesados tributos, entre os quais a entrega de jovens gregas para servi-lo. Um dia, porém, um jovem grego chamado Teseu decidiu enfrentá-lo. Auxiliado por Ariadne, uma das servas do monstro, Teseu entrou no labirinto, achou o monstro e destruiu, conquistando a liberdade para a Grécia, certo? E aí nós temos as ruínas do Palácio de Knossos, em Creta, na Grécia. Essa foto foi de 2018, aí pouco restou da construção, que ocupava uma área de 20 mil metros quadrados e provavelmente serviu de referência para o labirinto presente na lenda do Minotauro. A lenda do Minotauro ilustra o domínio de Creta sobre o território grego. O nome do monstro deriva do nome dos soberanos cretenses, Minos. Além disso, segundo recentes achados arqueológicos, existiu em Knossos um palácio real formado de inúmeros compartimentos, que se parece muito com o labirinto. Olha aí como a imagem do lado, viu? Então, a imagem do Minotauro era essa, viu? Era um homem de cabeça de touro e corpo de homem, né? Cabeça de touro. E aí ele é falado em vários filmes. Só é você ver aí a Troia, né? Tem vários filmes que Tem até em jogo também, professor. tem até em jogo também, né? Muito bem, bem lembrado, tá certo? Aí vocês vão botar aí, né? Um labirinto habitava o Minotauro, um monstro com cabeça de touro e corpo de homem, dominava a Grécia, obrigando seu povo a pagar pesados tributos. Um jovem grego chamado Teseu decidiu enfrentá-lo, entrou no labirinto, achou o monstro e destruiu, conquistando a liberdade para a Grécia. Essa aí é a resposta. Então, olha só, a gente está conhecendo toda a história da Grécia, viu? A Grécia é lá do outro lado do mundo e a gente está estudando sobre ela. A gente já estudou os hebreus, os fenícios, os persas, a África, os egípcios, os mesopotâmicos, todos aqueles povos ali, né? Os persas, os medos, os persas, Ciro I, Dario e tudo mais. Ok? Sim, professor. Aí nós temos aqui, né? Nós temos essa parte aqui. Aí essas são as 3 últimas perguntas, viu? Do período homérico. Quais são os livros escritos por Homero? O que a Ilíada narra? O que a Odisseia conta? O que foi a primeira diáspora grega? Então, vou ler aqui para a gente finalizar. No período, o período homérico, esse período homérico vai de 1200 a.C. a 800 a.C. Esse período homérico é porque se faz referência ao poeta Homero, certo? Ele é assim chamado porque muitas informações sobre essa época provêm de 2 obras atribuídas ao poeta Homero, a Ilíada e a Odisseia. Oi? Que palavra é aquela? O que é a missão do que narra? Ilíada. Ilíada, né? Aí então, o poeta Homero, a Ilíada e a Odisseia, escritas entre o final do século IX e o início do século VIII a.C. A Ilíada narra a batalha da guerra de Troia, Ilion em grego, né? Ocorrida por volta de 1200 a.C. ou 1000 a.C., em que os gregos vencem os troianos. A Odisseia
conta as aventuras de Ulisses, Odisseu em grego, um dos heróis da Guerra de Troia em sua volta à terra natal. Alguns estudiosos até duvidam de que Homero tenha existido e defendem que os poetas teriam sido escritos por vários poetas. Os poemas teriam sido escritos por vários poetas. Por volta do século XII a.C., a Península Balcânica foi invadida por um conjunto de povos que tomou Micenas e outros importantes centros. Enquanto os jônios e eólicos dominavam a Grécia continental, os guerreiros dórios se estabeleceram na região do Peloponeso, onde fundaram a cidade de Esparta, no século IX a.C. Com as migrações e invasões, muitos fugiram para o interior da Península Balcânica e para a Ásia Menor. Essa dispersão foi chamada de primeira diáspora grega. Então, eu perguntei aí, quais são os livros escritos por Homero? A Ilíada e a Odisseia. O que a Ilíada narra? A batalha da Guerra de Troia. O que a Odisseia conta? As aventuras de Ulisses, um dos heróis da Guerra de Troia em sua volta à terra natal. O que foi a primeira diáspora grega? Com as migrações e invasões, muitos gregos fugiram para o interior da Península Balcânica e para a Ásia Menor. Tá certo? Então, nós temos essa aí, viu? Para finalizar. Terminei, Todo professor. mundo terminou já? Não, professor. Só 3 pessoas terminaram até agora. Terminei. 4. Pronto, lembrar que esse é assunto do 4º bimestre, viu? Já começamos o 4º bimestre essa semana. Eu tô vendo já, professor. Tô tremendo já também. Tudo que fizerem tem que postar no Google Sala de Aula, viu? Certo. Certo. Segunda-feira que vem tem aula de espanhol. No final da manhã tem aula de espanhol. No lugar de artes tem aula de espanhol, viu? Eba! A gente nunca mais teve aula de quê? De espanhol. Não, daquela outra lá. Eu esqueci. Redação? Como? Qual? De informática? Informática e literatura. Certo, a gente vai fazer. Aí na outra segunda vai ser informática básica e na outra vai ser literatura, viu? Tá certo. Ô, professor, redação e literatura é a mesma coisa, né? Não, Não? redação é uma coisa, literatura é outra. Vai ser separado no ensino médio, mas aqui eu já dou a introdução da separação. Entendi. Quando você for lá para o ensino médio, você vai aprofundar os conhecimentos de literatura, certo? E redação vai ter uma matéria específica, literatura também. Só na escola pública que Ô, não professor, separa. eu sou péssima em redação, percebi. Porque Péssima em redação só é escrever. é, Quanto mais por você isso que escrever, melhor. eu não sei nem o que escrever quando vou fazer uma redação. É muito, E tu muito, não sei lá. gosta de conversar? Redação é como uma conversa. É, professor, só que eu não sei nem por onde começar quando é assim pra Sim, escrever, começa entendeu? com o assunto. O desmatamento, se fosse desmatamento da Amazônia, o desmatamento ocasiona vários problemas na vida de todo mundo. Falta, prejudica a fauna, prejudica a flora, prejudica o ser humano, e as pessoas ficam derrubando as árvores, causando problema ambiental. Os locais ficam sem a proteção das árvores, o oxigênio que vem das árvores, só é fazer tudo isso. É, teve uma vez que o senhor pediu pra gente fazer uma redação de desmatamento, eu fiz, né? Aí, só que eu demorei muito tempo pra fazer, eu fiquei pensando até conseguir. Eu demoro Bom, tá muito. vendo? Muito bem. O importante é fazer. É. Tá chovendo aí, tá? Ah, graças a Deus não, nossa. Pronto, todo mundo terminou? Todo mundo terminou? Sim, professor. Aí a gente vai ficar nessa folhinha aqui, viu?
certo? Então, deixa eu ver qual é a próxima aula. Vocês vão ter a última aula de inglês, viu? A última aula de inglês, certo? De 11 horas. Tá bom? Tá bom. Pronto. Certo, A última professor. aula é de inglês. João Óstio, diga a Esté que 9h20 é a aula dela, 9h30 é a aula de história, viu? Tá certo, professor. Certo, tchau. Tchau, pode sair. Tchau. Bom café da manhã. Tchau.